Então a gente está agora fazendo um teste nessa semana, né? Conforme eu expliquei para vocês, eu esperava uma semana padrão diamante, tá? Uma semana de padrão diamante. E essa semana de padrão diamante é justamente esse padrão. Geralmente o mercado, depois que ele sai dessa posição, ele busca a próxima região de liquidez. Se ele conseguir romper esse caixote, então isso aqui é um caixote de liquidez, tá? É onde o Smart Money quer pegar a maior concentração, por isso que o mercado ele lateraliza. Se vocês prestarem atenção, nós já estamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas laterais, tá? Dentro dessa região. Bitcoin não perde os 20.800, mas também não consegue superar os 25 mil dólares. Então, enquanto ele ficar preso nessa região e o S&P 500 também ficar preso entre 3.800 e 4.200, a gente vai ter um mercado mais lateral buscando liquidez. O padrão do comportamento do institucional é sempre o mesmo, né? Ele vai querer sempre coletar taxas onde tem mais liquidez, tá? E então acima, onde é que fica, né, a barreira da ausência de liquidez e a próxima zona de liquidez? Então, se a gente superar os 25 mil dólares, tá, pessoal? Se a gente superar os 25 mil dólares, a próxima região que o mercado vai parar realmente vai ser, então, nesta região, tá? Nesta região, vou traçar aqui, ó, pronto, tá? Então, a próxima liquidez que o Smart Money levaria, impulsionaria o preço do Bitcoin seria entre 28 mil a 32 mil, podendo até bater 32.500 aí, tá? Então ele vai coletar liquidez nesta barra aqui, porque isso aqui é um rastro de liquidez, tá? E aqui nessa região também é um suporte majoritário que vai agir como principal resistência. Então, como eu não acredito em bull market para esse ano, eu acredito que se a gente romper os 25 mil, a gente vai parar lá em 32 mil dólares por unidade, no máximo 32.500, que poderia talvez ser potencialmente, né, o topo máximo do ano. Acima de 32 mil, aí nós temos busca de liquidez lá em cima, tá? Onde nós temos, Augusto? Aqui, ó. Então essa é a busca de liquidez, 42 mil a 48 mil dólares, seria o último caixote de alta que a gente teria. Bitcoin não passaria nem fudendo este ano desse patamar de preço. Eu acredito que ele não vai nem chegar lá. Eu acredito que ele não chegue nem talvez a passar dos 25 mil. Por quê? Porque eu estou pessimista? Não, por causa do contexto macroeconômico, porque eu não vejo uma expectativa de ter liquidez o suficiente para continuar a empurrar tanto o preço para cima quanto o mercado está tentando fazer, tá? E também porque onde mais existe liquidez do Smart Money, e eu já estou ligado nisso, no caso do Bitcoin, realmente é lá atrás, tá? Então é lá nos 9.500 a 12.800, tá? 12.800 e 9.500 é onde mais as pessoas vão ser pegas no pulo do Smart Money, tá? Esse movimento é um movimento de Smart Money. Quem está controlando esse movimento é o dinheiro institucional ou o dinheiro dos investidores que detêm mais liquidez e que conseguem efetivamente com uma grana, com volume de dinheiro muito grande de vários clientes, de pessoas que têm conta em corretora e tudo mais, eles conseguem impulsionar o preço para onde eles quiserem, onde vai ter primeira liquidez, tá? Então, se ele for para concluir agora a retração 0,5 de Fibonacci, primeiro, supostamente, a gente teria que buscar os 32.500 para depois buscar lá os 9.500, tá? Então, ele primeiro busca a liquidez acima e depois abaixo. A minha dúvida, e minha grande dúvida é, ele vai parar nessa região de liquidez ou ele vai parar nesta região de liquidez, tá? Então, muito importante, apenas com uma confirmação acima dos 25 mil dólares, enquanto o Bitcoin não superar os 25 mil dólares e não perder os 21.800 dólares, nós não temos nem bull market, nem bear market, nós temos uma acumulação lateral. Por isso que eu comentei com o pessoal dos membros que esta semana é muito boa para quem provê liquidez. Por quê? Porque você está agindo junto com o Smart Money
para você prover, emprestar dinheiro, as pessoas especularem e perderem dinheiro enquanto elas vão tentando fazer trade. Acredito que até semana que vem, inclusive, está tranquilo manter piscinas de liquidez e ordens de negociação automatizadas em DeFi, piscinas, né, para coletar o máximo de taxa possível, porque eu acredito que nós vamos completar 8 semanas de mercado lateral. Então já completamos agora 6 semanas, né? Vai completar agora essa semana 6 semanas. Geralmente o mercado fica lateral entre 6 a 8 semanas, tá? 6 a 8 semanas é muito comum ele ficar lateral. Quando tem aproximação das médias também é um sinal indicativo de lateralidade. Então, médias laterais andando de lado ou preços presos dentro das médias, né? Essa aqui é uma média de 200 dias, essa aqui é uma média 8 semanal. Quando ele está preso e apertado, ele faz geralmente esse padrão diamante, né? E o mercado tende a lateralizar ainda. Então, significa o quê? Que ainda na semana que vem ele poderia cair, na outra semana voltar a subir um pouquinho, aí na terceira semana ele começa a ir buscar lá o tamanho de mercado, tá? Por enquanto, todos os investidores tradicionais, né, as pessoas físicas que investem, elas vão cair o tempo todo na armadilha do Smart Money, porque aqui está o ponto máximo de liquidez, é onde ele tende a trabalhar aqui um pouquinho ainda, tá? Então ele tenderia a ameaçar uma queda novamente, supostamente aqui, né, se ele continuar seguindo, e depois ele vai escolher uma decisão, se ele vai realmente liquidar essa galera aqui e depois buscar lá embaixo, tá, nos 12 mil, o que surpreenderia muita gente, né? Para mim não surpreenderia, mas ia surpreender muita gente ele buscar liquidez lá embaixo. Eu ainda acredito que ele vai buscar essa liquidez. Já falei vários motivos do porquê. A minha grande dúvida é, cara, ele vai romper primeiro para cima e depois vai vir cair, ou ele já vai começar a cair direto aqui ao final de março. Por isso que é importante a gente seguir e acompanhar a média 8 semanal, porque a média 8 semanal ela é a nossa LTA, ou linha de tendência de alta. Enquanto o mercado se manter nas semanas estruturado acima dessa LTA, né, da média 8 semanal, nós estamos dentro do losango e dentro do padrão diamante. E dentro do padrão diamante, então, supostamente você vai ter lateralidade, né? Então é normal, ele sobe num dia, cai no outro, sobe no dia, cai no outro, sobe no dia, cai no outro, sobe forte outro dia, devolve tudo no outro dia. Isso aqui favorece muito, pessoal, quem provê liquidez, tá? Quem vai junto com o Smart Money prover liquidez. Não por menos eu abri várias piscinas de liquidez na segunda-feira que eu divulguei aí para os membros do canal, tá? Bom, depois do Bitcoin nós temos também o Ethereum, que está na mesmíssima situação, né? Ele tem o padrão diamante também busca liquidez bilateral, também está coletando taxas, o máximo de taxas possível. Onde é que é a área, pessoal, de coleta de taxas? Aqui, ó, tá? Então, o ponto central da coleta de taxas é 1633. Se ele perder o fundo anterior, mas conseguir manter essa sustentação aqui, né? Ou seja, ele perdeu o fundo anterior aqui, aí eu me assustei, me caguei nas calças. Só que se ele manter essa região aqui, ó, tá? Ele vai voltar a subir aqui, ó. Tá? E aí ele vai apertar o preço, isso são mais uma ou duas semanas de lateralidade, antes dele tomar uma decisão de romper para cima ou para baixo. Então, nem quem está falando, tem maior probabilidade, vamos dizer assim, eu acredito que vai subir, o Augusto não sabe de nada, eu acho que vai subir. E nem o Augusto, que acredita em queda infinita, estão certos. Por quê? Porque durante o período de coleta de taxa, a gente tem que entender o que o Smart Money quer fazer. Ele quer coletar taxas aqui, beleza. Ele já está na primeira região de coleta de taxa. Acima dela, nós temos a coleta de taxa. Vamos dar uma olhadinha nas coletas de taxa do Ethereum. Aqui, deixa eu voltar aqui no gráfico. Onde é que tem mais coleta de taxa, tá? Ó, então acima tem menos, tá? Acima tem menos taxas. Aqui, ó. A próxima região de coleta de taxa, ó, seria em $2.000 por unidade, até 2.200, que a gente já comentou que é uma forte resistência, tá? Então, entre $2.000, na verdade a gente até pode dizer que é entre $2.000, ó, $2.080 até 2.200,
é uma região extremamente difícil do preço do Ethereum passar. Mas assim, muito difícil. Porque é uma barreira gigante, tá? De ausência de liquidez. Então, dificilmente, para ele bater os 2.500, ele teria que passar uma região muito importante e teria que entrar muita liquidez no mercado. Eu acho que não vai acontecer isso, tá? Então, mesmo que o Ethereum continue subindo, ele vai entregar a liquidez no máximo até uma pernada idêntica à perna de trás aqui, se o Smart Money quiser buscar essa liquidez aqui primeiro. Porque onde está a maior liquidez, pessoal? A maior liquidez está aqui embaixo, tá? Por isso que eu tenho, assim, 99,9% de certeza de que no médio e longo prazo o Ethereum vai voltar a retestar os $800. O pessoal pode duvidar, pode rir da minha cara, pode dizer que não vai acontecer, mas como ele saiu de uma região de triângulo simétrico, deixou um fundo isolado, sozinho, a probabilidade do Smart Money vir buscar essa liquidez no futuro, para mim, é praticamente 100% de chance. Tá? 100% de chance. Eu acredito muito que o Ethereum vai voltar a valer $800. Quiçá, se ele perdesse os $800, ele poderia buscar liquidez maior ainda, que é lá nos $380 a $400, né? Que são as regiões onde vai ter mais concentração de negociação. Porque o dinheiro inteligente, ele quer buscar onde tem mais liquidez. Só que ele manipula a gente. Como ele manipula? Ora, um dia compra, um dia vende. Um dia compra, um dia vende. Então a gente é justamente essa fase de lateralidade e padrão diamante que vocês estão enxergando. Então o padrão diamante, o que é o padrão diamante, né? Padrão diamante, pessoal, é um padrão de acumulação institucional. É o momento que o Smart Money faz dinheiro. É o momento que as corretoras fazem muito dinheiro. Que a Binance faz dinheiro, que a OKX faz dinheiro. Por quê? Porque as pessoas vão se alavancando dentro dessa congestão, elas vão perdendo todo o capital delas ao longo do tempo e elas vão assumindo muito prejuízo e tomando no rabo várias vezes, né? Ela se empolga muito com alta, depois ela fica triste com a queda, aí fica muito feliz com a alta de novo, aí cai de novo e o mercado ele fica numa condição de sem tendência, tá? Mas aí Augusto, Augusto, me dá uma luz! Eu preciso de ajuda profissional! Augusto, para de ser tão apocalíptico, chega de pessimismo. Porra, deu, tá? Ó, vamos lá então, vamos não ser então tão apocalíptico. Vamos pegar então os últimos movimentos, né? Vamos dar um peso aos últimos movimentos. Quais foram os últimos movimentos, tá? Então, desde o dia 14 de fevereiro, o mercado voltou a tentar entrar numa tendência de alta, né? Mas dentro de uma acumulação. Então, vocês podem ver que isso daqui, ó, olha que coisa feia esse gráfico, né? Ele parece um arame farpado. Tu vai lá, coloca a tua patinha, tu vai lá e fala assim, eu vou colocar a mãozinha aqui, ó, que eu acho que é a oportunidade da minha vida. Aí tu vai lá, o que acontece com o cara ratão que quer roubar as bergamotas no interior do Rio Grande do Sul, quer roubar as bergamotas do vizinho que planta bergamota, limão e etc. Ele vai lá e bota a patinha no arame farpado, né? Só que é um arame, esse gráfico aqui não é mais arame farpado, ele é um arame farpado com cerca elétrica. Então ele vai lá e coloca a patinha assim, não, eu vou lá só pegar a minha bergamotinha, o Bitcoin é a moedinha da praia. Aí ele vai lá e alguém... Aí o cara fica louco, o cara fica em choque. Por quê? Porque, cara, ele fala assim, cara, me recomendaram um Augusto Banks falando que ele era foda, mano. Ele é puta mundo injusto, meu. Porém, quando eu entrei no mercado, meu, eu dei azar, meu, que eu entrei justamente num período de acumulação lateral, mano. E aí, cara, eu tô muito puto com o Augusto, porque assim, um dia ele fala que vai subir, no outro dia ele vai cair. E no outro dia ele fala que vai cair e vai subir. Eu não tô entendendo mais nada, não tô entendendo.
Não, eu tenho que fazer um curso. Aí o que acontece? O cara fica ali, preso dentro dessa birosca aqui, todo mundo é liquidado bilateralmente, todo mundo se fode, tá? Experientes, não experientes, todo mundo perde dinheiro aqui. Porém, o último movimento que a gente precisa para confirmar uma alta é o seguinte. Nós temos aqui, pessoal, esse triângulo simétrico. Então vamos tirar esse triângulo simétrico aqui de trás. Por quê? Porque o triângulo simétrico atual que mais nos importa é esse daqui. Esse lado do triângulo, se ele romper essa região aqui, ó, tá? Se aparecer uma barrinha verde aqui, ó, e fechar às 9 horas da noite, uma barrinha verde no outro dia ou no outro dia, enfim, se o conjunto das próximas barras for verde, ele ficar se mantendo acima da média 8 semanal e ele fazer um rompimento dessa linha de tendência de baixa, aí vocês podem ter certeza que a chance de subir é de mais de 80%, porque isso aqui seria um rompimento de linha de tendência de baixa para a continuação do movimento de alta para buscar liquidez lá na região dos 2.200. Tá? E aí o Smart Money vai levar de forma direcional, rapidamente, todo mundo para a alegria. E aí, quando ele começar a buscar liquidez aqui em cima, ele vai fazer o Bart Simpson. Por quê? Porque ele vai buscar liquidez aqui de cima, certo? Primeiro. Mas onde está o tesouro do Smart Money? Porque aqui muita gente vai falar assim, ó. Ai, meu, agora é alta infinita, meu! Agora é alta, porra. Não tem mais queda não, essa merda não. 2013, touro, burrão, tá? Burrão. Agora não tem infinita, pô. Aí o cara entra aqui, o cara fica confiante. Aí o cara fala assim, nossa, eu perdi. Deixei de ganhar, meu. Deixei dinheiro na mesa, meu. Puta mundo injusto, meu. Que fica que nem o Bossa do Hermes e Renato. Aí o que acontece, né, cara? Chega em abril, ou maio, sei lá. E aí tu fala, ai meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Né? Por quê? Porque o tesouro do Smart Money se encontra aqui, pessoal. É aqui onde tem mais liquidez, é onde aqui tem mais dinheiro, é aqui que o dinheiro inteligente vai utilizar deste período para comer o seu cu dos teus amigos, da tua família, e tu vai ficar sem ajuda, sei lá, nem da polícia. Tá? Porque esses movimentos, eles são movimentos de busca de liquidez dos caras que são pica, mano, tá? Então eu tô tentando fazer vocês entender que os caras picas, eles seguem o dinheiro inteligente. O dinheiro inteligente é uma busca de liquidez bilateral num ano como este que a gente tá passando. Então nós vamos ter a queda mais pra frente. Mas tu falou que o Ethereum vai voltar a 800 dólares. Cadê? Todo dia que eu entro aqui no teu canal não tem 800 dólares Ethereum. Cadê? Porra, tu me prometeu, cara! Porra! Tomar no seu cu, cara! Tu me prometeu! Aí o cara fica assim, né, na promessa. Aí quando ele fala assim, porra, 2.200, cara, porra! Tu falou que era 800 dólares, como tá em 2.200, cara? Você não sabe de nada! Você não sabe de nada. Aí então nessa fase aqui, ó, nessa fase aqui o cara fica o quê? O cara vira hater do Augusto. Tá? Não vai acontecer recessão porra nenhuma, rapaz. Porra nenhuma. Aí o que depois acontece quando busca liquidez? Lá embaixo. Aí eu busco a liquidez. Isso aqui são meses, né, pessoal? É movimento de semanas. Isso não é assim. Não vai acontecer. Hoje sobe a 2.200, amanhã cai para 700 e depois volta para 1.200. Não vai acontecer assim. Isso aqui representa a movimentação de meses. Meses, tá? Então o que acontece? Quando ele voltar a romper para cima, sair desse padrão diamante, buscar liquidez aqui em cima ou apenas buscar liquidez aqui, porque existe ainda a possibilidade dele fazer isso daqui, ó, pessoal. Existe essa possibilidade, tá? Então não fiquem tão empolgadinhos assim, relaxa um pouquinho aí. Só que sim, enquanto ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né, se ele confirmar o rompimento dessa região, é um pivô de alta que vai entregar alta até os 2.200.
E aí ele vai buscar essa liquidez aqui. E aqui vocês viram que o triângulo, a liquidez, ela é bem inferior, né? A liquidez que existe aqui em cima dessa puta barreira aqui, ela é bem menor. Então não vai ficar muito tempo nessa região. Só que essa região também é um suporte. E aqui no Ethereum, diferentemente do Bitcoin, o Bitcoin tem mais espaço para subir. Mas aqui nós estamos num grande suporte, que tem busca de liquidez. Então ele passa nessa região, ele bate ali nos 1.800, ele entra lá nos 2.200 no máximo, começa a te empolgar. No momento que o dinheiro inteligente, né, o smart money, os institucionais conseguem o objetivo de te convencer. Não, mas agora é alta, porra! Olê, 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 olá! Alta! Aí o cara vai no estádio. Augusto, viado! Augusto, viado! Né, os meus haterzinhos, o fã-clube, juntam pra me chamar de tudo que é apelido. Aí chega aqui, quando esses bocó tiverem faceirão, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai buscar a liquidez aqui embaixo, e aí tu vai falar assim, caralho,